Olá, amados. Que a paz do Pai Celestial esteja com todos vocês. Bom, trazendo uma reflexão aqui para a gente meditar nas Santas Escrituras do Pai a respeito do que vem a ser uma igreja, o que é uma igreja aqui. Há uma confusão muito grande, ou seja, no meio das pessoas, que as pessoas não conseguem compreender o que é uma igreja verdadeira e muitas vezes as pessoas acham que o templo físico que é a igreja. Na verdade, nós somos a igreja. Lá o templo físico lá é só um templo construído por mãos humanas, que nada tem a ver com o verdadeiro evangelho e nada tem a ver com o nosso Criador dos céus e da terra. Lá são apenas criações de homens. Vamos acompanhar aqui nas escrituras aqui, que vocês abram as escrituras para a gente ler aqui junto aqui, alguns versículos que o Criador dos céus e da terra, o Yahweh, ele nunca pediu para ninguém construir templos de pedra e tijolo. Ou seja, o Criador é onisciente, onipresente, onipotente. Eu creio que muitos de vocês já leram isso nas escrituras. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. O templo somos nós, onde a palavra dele tem que habitar na nossa mente, no nosso entendimento, e a gente praticar isso no dia a dia. É isso que ele quer, que sermos o templo vivo no corpo de Cristo, Emmanuel. Ou seja, porque os fariseus, os saduceus, os escribas sempre tentavam o Messias e não conseguiam vencer a sabedoria do Messias, porque dentro do Messias habitava o Espírito do Pai, que habitava nele. Ele era a igreja verdadeira e veio reunir a igreja verdadeira. Ou seja, ele se tornou o tabernáculo, o templo vivo do Pai, aqui na terra, e nos deu exemplo, ensinamento de como ser a igreja verdadeira. Esse exemplo ele passou para os apóstolos e os apóstolos repassou ao mundo. E veja que quando os apóstolos, tanto o Messias, ele repassou o verdadeiro evangelho ao mundo, e depois os apóstolos também, os discípulos, passou ao mundo, todos foram confrontados, ou seja, as pessoas tinham, desde aquela época, e desde a fundação do mundo, tinham uma conotação totalmente errada do que é ser a igreja, ser o templo vivo do Pai, ou as pessoas sempre foram treinadas para ir ao templo, não para ser o templo do Pai. É isso que tinha muita confusão, às vezes na antiga aliança. Tinha os fariseus, os escribas, os sacerdotes dos templos, os falsos profetas não compreendiam o que o Messias falava por isso, porque o Messias falava de um templo espiritual que o Pai enviou seu Filho para formar aqui na terra, e não um templo físico. Agora nós vamos ler aqui nas escrituras aqui alguns versículos aqui que falam nitidamente que o Criador dos céus e da terra não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha o que o profeta Isaías vem falando aqui em Isaías capítulo 66, versículo 1. Eis a palavra do Yahweh. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa minha vez de edificar? Veja que o profeta está fazendo uma pergunta, ou seja, o profeta fala em nome do Pai. Ou seja, está fazendo uma pergunta para vocês meditarem isso aqui. Ó. Tal casa será o meu local de descanso? Ele está fazendo uma pergunta para você. Aí você reflete no seu entendimento, no seu coração e medite aqui. Ó. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe e só assim tudo o que veio a existir? Indago Yahweh. Darei, pois, a minha atenção a este, ao humilde e ao arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Você vê que é a palavra do Pai, não a palavra de um líder religioso, ou seja, de um homem qualquer. Não ouçam o que eu estou falando aqui, não. Sempre ouçam o que os profetas estão falando, o que o Messias está falando, o que os apóstolos falaram. É isso que vai levar você à salvação. Aqui eu estou apenas explanando aqui alguns versículos para vocês terem uma ideia, mudar o entendimento de vocês, tirar esse entendimento da cabeça que é uma religião ou um líder religioso, ou seja, qualquer homem que seja que vai te ligar você ao Criador dos céus e da terra. Você veja que ele termina aqui, ó, que dedica seu amor reverente à minha palavra, ou seja, é o que o Messias também fala, Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade, nunca a minha palavra de um homem qualquer. Agora vamos ver aqui também novamente aqui, ó, onde o profeta Amós também fala aqui em Amós. Vamos ver aqui, ó, Amós capítulo 5, de verso 11. Aqui, ó. Sendo assim, considerando que esmagais o pobre e o necessitado, o pobre que o profeta está falando aqui é aquele pobre que não tem o tesouro, ou seja, não tem a sabedoria do Pai, e necessitado, ou seja, necessita do pão, da palavra do Pai para se alimentar
o templo espiritual que somos nós, e exigir dele tributo de trigo. Aqui, ó. Você vê que aqui o profeta está se referindo também aos sacerdotes que oprimiam as pessoas aqui, ó. Embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, ou seja, templos de pedra e tijolo, que naquela época que o profeta está falando que eram sinagogas, hoje eles colocaram o nome da sinagoga de igreja, mas é a mesma coisa. Aqui, ó. Não habitareis nelas, embora tenham plantado vinhas nobres, não bebereis do seu vinho. O vinho que o profeta está se referindo aqui, o vinho é as palavras torpes que eles colocam na cabeça das pessoas para entender de forma errada que o templo de pedra que é a casa do Criador, mas a casa é você. Você vê agora que o profeta vem falando aqui, ó, porquanto eu conheço bem todas as vossas transgressões, quanto e quão grandes são todos os vossos pecados, eis que afligis o justo, ou seja, eles oprimem as pessoas que querem levar a verdade, eles fazem essas pessoas que, os pequeninos que vão levar a verdade, serem desacreditados, aceitais subornos e negais o direito e a justiça aos necessitados que clamam junto ao portão da cidade. Essa cidade aqui está se referindo ao Messias. Ou seja, quando a gente chega a essa cidade espiritual que o Messias trouxe a Nova Jerusalém, nós temos acesso direto ao Pai. E ele quer tirar esse acesso ao Pai porque a religião sempre quer fazer você ligar ao Pai por intermédio dele, mas pelo Messias, o Emmanuel, nós temos acesso direto ao Pai. Esse foi o papel do Messias também. Vamos ver outro versículo aqui também que nos relata aqui, ó. Vamos ver aqui agora em Atos 17, versículo 24. Vamos ver aqui novamente. Aqui, ó. Olha o que Paulo vem descrevendo aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, nitidamente. Aqui, ó. Pois caminhando pela cidade, observai cautelosamente seus objetos de adoração. E encontrei lá até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ou seja, o verdadeiro Deus, ele é desconhecido hoje da humanidade, porque a humanidade só conhece as religiões e as religiões não representam o verdadeiro Deus. O Pai, o único que representou o Pai aqui na Terra foi o Filho, o Messias. O Pai deu autoridade ao Filho, ao Messias, para ele passar as verdades do Pai. Aqui, ó. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que ignorância é o que? Uma falta de conhecimento, ou seja, que eu passo a vos apresentar. Ou seja, as pessoas estavam adorando aquilo que não conhecia. Ou seja, aí Paulo fala, eu passo a vos apresentar aquilo que você, em sua ignorância, estava adorando. Ou seja, as pessoas vão ao templo achando que estão adorando o Criador dos céus e da terra, pela ignorância. Mas os líderes religiosos sabem disso, mas eles não repassam ao povo. Aqui, ó. Aqui, o Deus, ou seja, o Criador, que criou o universo e tudo que nele existe, é o Senhor, ou seja, é o Criador dos céus e da terra, que Senhor também é uma palavra blasfemada, que representa, que significa Baal ou marido, que é uma palavra também blasfemada também, que é porque as escrituras também ela está bem adulterada, ou seja, que seria o Deus, o Criador que criou o universo e tudo que nele existe, é o Criador dos céus e da terra e não habita em santuários produzidos por mãos humanas, ou seja, bem nítido aqui, claro. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Aqui claramente, vamos ver aqui novamente aqui Paulo fala aqui em 1 de Coríntios 3,16. 1 de Coríntios 3,16. Vamos ver aqui novamente. Aqui, ó. Não sabeis que sois o santuário de Yahweh e que o Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Yahweh, este o destruirá. Pois o santuário de Yahweh, que sois vós, ou seja, somos todos nós, é sagrado. Mas como é que a gente passa a ser o santuário do Pai? Quando a gente passa a guardar as palavras do Pai e a palavra do Filho. Por isso que os escribas, os fariseus, não compreenderam quando o Messias falou, derrubar esse templo físico que eu reconstruirei em 3 dias. O Messias está falando que ia reconstruir o templo espiritual nele, ou seja, mudar o entendimento deles, que não era o templo físico, e sim o templo espiritual. Ou seja, ali o Messias deixa claramente que o templo somos nós. Ou seja, como o Messias era o tabernáculo vivo do Pai na terra, ele veio também dar esse acesso direto ao Pai, para nós sermos também o templo do Pai, e não mais santuários criados por mãos humanas, porque desde a antiguidade, esses santuários, esses templos de pedra e tijolo, se você ler toda a escritura, você vai ver que sempre o erro estava nos sacerdotes. Os profetas sempre acusavam os sacerdotes, os falsos profetas. Quando o Messias veio, eles acusavam os sacerdotes, os falsos profetas.
os apóstolos também, eram eles que faziam o povo errar, como é até hoje, isso vai continuar pelos séculos dos séculos. Por isso está escrito em Apocalipse 18, versículo 4, para a gente sair do meio, para poder a gente encontrar o verdadeiro Filho, Emmanuel, para a gente chegar até o Pai. É o Pai, é o Filho que nos leva ao Pai e o Pai nos leva ao Filho. E nesse casamento a gente vai entendendo a palavra do Pai de forma espiritual, não mais com coisas físicas, como as pessoas vão ao templo atrás de coisas físicas, coisas materiais, coisas palpáveis, coisas por vista. E fé, coisas que não se veem. Então, amados, deixei esses versículos aí para vocês meditarem. Tanto o profeta Isaías, você vê que o profeta Isaías fala, o profeta Amós fala, os apóstolos falam, o Messias fala, e vários outros versículos dentro das Escrituras que, se a gente for abrir aqui para a gente ler tudo aqui, vai tomar muito tempo do vídeo aqui. É só para vocês abrirem o entendimento de vocês, que nós somos a igreja, temos que ser a igreja, ou seja, o corpo vivo de Cristo, Emmanuel, ou seja, o templo vivo do Pai. E para a gente ser o templo vivo do Pai, nós temos que guardar a palavra do Pai em nosso coração, em nosso entendimento, e buscar sempre a Ele, de todo o coração, de todo o entendimento, ou seja, lendo. O Pai é Espírito, é verbo, é palavra, nós temos que ler e entender o que é que Ele tem para falar para nós. E a gente lendo, é o próprio Espírito do Pai nos guiando, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, sem precisar de homem nenhum. Não precisa de mim, não precisa de homem nenhum. Basta vocês lerem que o Pai